Boa noite, meu povo. Bora, gente, bora começar mais uma live. O tema escolhido foi como se prevenir, né? Como prevenir os seus bens logo ali no namoro, enfim. E eu gostaria de saber de vocês se vocês preferem que a gente comece a live falando sobre esse tema que foi escolhido ali nos stories, né? Como se prevenir, como prevenir os bens ali logo no início do namoro, enfim, outros, né? Durante o relacionamento, em outras fases do relacionamento. Ou se eu já começo respondendo as perguntas, né? Que ficaram abertas ali na caixinha, em outras caixinhas também. Peguei todas as perguntas que faltavam responder e já deixei todas elas selecionadas aqui. Eu queria saber se vocês preferem que a gente comece com o tema que foi escolhido ou com respondendo as perguntas. Manda aqui que a gente vai iniciar a live. Sobre o tema, tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Então, ó, teve gente falando sobre o tema. Vamos ver se tem mais gente falando aqui. E compartilhe, gente, compartilhem, tá? A live aí com amigos, enfim, parentes, pra mais gente participar. Ó, tem gente falando que começa pela caixinha, começa pelo tema. Ó, o tema tá ganhando. Porque acaba que tem algumas perguntas, inclusive da caixinha, que vai converger com o tema. Que, inclusive, eu posso pegar algumas para até responder, sabe? Então, vamos lá. Vamos começar com o tema, que é o que a maioria aqui pediu. Vamos lá. Olha, primeira questão aqui que eu acho que a gente deveria raciocinar, tá? É se vocês sabem a diferença de um namoro para uma união estável. É porque que acontece, né, gente? O que a gente vê muito hoje em dia é as pessoas que namoram como se fossem casadas, entende? Isso é muito comum. A pessoa vive mais na casa do namorado ou da namorada do que na sua própria casa, né? Começam a adquirir bem juntos, né? Fazem poupança juntos, enfim. Então, o primeiro passo é esse. Se vocês sabem o que é um namoro, o que é uma união estável, né? Respondam aí nas perguntas. Porque muito se falava, né? Hoje em dia até que eu não tenho escutado tanto mais, mas falava muito do contrato de namoro, né? Faça o contrato de namoro para você se resguardar, para não confundir esse contrato com uma união estável. Só que na prática é muito fácil quebrar um contrato desse, porque se você não namora, se você vive uma união estável, né, juridicamente, né, não vai ter validade, porque está lesionando a outra parte, por mais que eu tenha assinado esse contrato, sabe? Então, os seus atos, a forma como você leva o seu relacionamento, tem muito mais validade do que um contrato em si, como um contrato de namoro, sabe? Aqui, ó. 2 anos juntos, morando junto. Já casou. Vamos ver aqui. União estável tem que compartilhar moradia, certo? Nem sempre. Gente, hoje em dia tá tudo tão modificado, né? Até a questão da concepção de família em si vem se modificando a cada dia. Então, hoje tem casais que estão casados e moram em casas diferentes, entende? Então, a união estável, ela não vai se dar somente quando as pessoas moram na mesma casa. É óbvio que é muito mais fácil, né, de se reconhecer o vínculo quando estão morando na mesma casa, mas vai ser analisado a questão da relação duradoura, né, que ela é uma relação também exposta, né, ali pública, para todos verem, e além disso, com o intuito de constituir família, tá? E aí, família, para constituir família, precisa ter filhos? Não necessariamente, porque quantos casais vemos aí, né, que não querem ter filhos. Então, não necessariamente, para se configurar uma união estável, tem que estar morando na mesma casa e tem que ter filhos, entende? Então, vai muito da forma como as pessoas veem o casal. As pessoas veem vocês como realmente namorados, ali um relacionamento não tão compromissado, vamos colocar assim, ou elas veem vocês como companheiros de vida, entende? Então, isso é muito importante. Como que você apresenta essa pessoa para os seus amigos, para os seus familiares, entende? E aí também o tempo
né? E quando não se moram juntos, nada disso, o tempo, ele tem um peso maior. A pessoa namora 8 anos e se vê em uma vez ou 2 vezes por semana. É considerado? É isso que a gente está falando aqui. Depende. Como que as pessoas veem vocês dois? Elas veem vocês como companheiros? Não. Ali é a companheira de vida dele, a esposa dele. Não é mais um namoro, entende? Porque o namoro, ele foi feito para acabar. A verdade é essa. O namoro, ou ele acaba num casamento, numa união estável, ou ele acaba porque as partes viram que realmente não tem como continuar. Então, se é um namoro que perdura por muitos anos, a tendência é as pessoas não considerar aquilo mais como namoro, entende? Porque o namoro foi feito para acabar. Mas é claro que existem pessoas que conseguem, né, colocando os limites ali mesmo, por exemplo, nunca adquiriram nada juntos, não deixam pertences um na casa do outro, realmente nem dormem na casa um do outro, e isso fazem isso por anos. Aí eles realmente conseguem colocar esse limite ali de namoro. Mas agora quando, né, na medida dos anos, passar dos anos, que vão criando uma afeição mais forte, e aí vão fazendo esses compartilhamentos e tudo mais, tende a ser considerado uma união estável. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Por que a gente tem que abordar essa questão? Porque na hora que você vê que o seu relacionamento está saindo de um namoro, caminhando para uma união estável, o ideal é que você vá para o cartório e faça uma união estável sob o regime de separação total de bens. Ai, Priscila, mas nossa, isso é tão pesado, porque a pessoa pode entender que eu não gosto dela, né, ou que eu tô desconfiado. Não, gente, entenda o seguinte, você faz contrato para tudo na sua vida. Você vai contratar um plano de saúde, você vai ter que ler um contrato, tem que assinar um contrato. Se você vai comprar um carro, você tem que assinar um contrato. Entende? O contrato em si não pode ser tido como uma desconfiança. O contrato é para te resguardar, porque vocês vão mudar o ciclo, né? Vocês vão ficar agora mais unidos. E, a meu ver, tá? E aí isso talvez até uma forma de abordar esse assunto com a pessoa. A meu ver, o regime de separação de bens é um regime que estimula a cooperação entre o casal. Estimula o progresso do casal. É porque um dá uma força para o outro, para eles realmente crescerem na vida, de forma individual e conjunta ao mesmo tempo. Entende? Então, talvez seja até uma forma de abordar esse assunto com a pessoa. E, claro, lá na frente, passado alguns anos, visto que, não, realmente, Priscila, é a mulher da minha vida. E isso que serve para mulheres também, é o homem da minha vida. Vamos viver assim, até ficarmos velhinhos. Gente, vai lá e muda o regime, entendeu? Agora que já tem uma confiança, já sabe bem, já testou ali o caráter mesmo daquela pessoa com o tempo, viu que é uma pessoa confiável de fato, ela se provou no tempo, vai lá e abrange o regime de bens, sabe? Vai e muda para uma parcial, entende? A universal eu não indico nunca, mas enfim. Então é isso. O primeiro passo é esse. É a forma mais certa de você se resguardar. Muito melhor que contrato de namoro, muito melhor que qualquer outra coisa. Gente, vai no cartório e faça uma união estável com separação total de bens. E vivam juntos, vão se conhecer de fato, entende? Porque aí não vai ter lá na frente, caso, né, enfim, não dê certo, né? Infelizmente, a gente está numa sociedade de relacionamentos líquidos e a gente tem que entender isso. As pessoas estão cada vez mais volúveis, as pessoas não estão mais criando raízes de fato, enjoo e troca. Então, por estarmos numa sociedade de hiperconectividade, a gente tem que se resguardar, né? As pessoas estão trocando as pessoas como se fossem coisas. Então, é uma forma de se resguardar, para você realmente não, né, ajudar um alpinista social a crescer na vida sem se esforçar para tanto, entende? Então, tem que se resguardar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, peraí. União estável, se não construir nada na vida e só adquirir dívidas e se separam, como que fica? Vai dividir as dívidas, entende? Porque muito se fala, né, em dividir bens, pouco se fala em dividir dívidas, né, o ônus, só que é o bônus. O ônus que é bom ninguém quer, né? Que é bom não, né? Que é ruim, mas acompanha o bônus. Então, se só contraiu dívidas, vão ter que dividir as dívidas. Agora, na separação de bens, cada um vai ficar com seu débito, entendeu?
Tenho 35 anos, sou divorciado. Com todas essas leis, tenho muito medo de entrar no relacionamento. Muito difícil encontrar uma mulher solteira com mais de 30 anos que não tenha filhos, o risco é alto. Sim, e está cada vez mais difícil relacionar. E é por isso que eu sempre falo aqui na minha página, para as pessoas começarem a identificar intenções e valores, ao invés de identificar tão somente a questão física. Obviamente que o físico é o que vai te atrair, né? É o que vai te brilhar os olhos. É o que vai te chamar atenção naquela pessoa. No entanto, após chamar essa atenção, você tem que abrir mais os seus ouvidos e fechar os olhos, muitas vezes, para você conseguir escutar o que a pessoa está dizendo, porque ela demonstra as intenções dela na fala. Fazendo as perguntas corretas e querendo ouvir, você consegue identificar qual que é a intenção da pessoa. Observando a sua conduta, a forma de se expor, a forma de se portar, a forma de tratar as pessoas que convivem com ela, o trato social, falam muito dos seus valores, a forma como ela leva o trabalho, a forma como ela é disciplinada com a sua vida, com suas questões pessoais, fala muito sobre valores, entende? Então aprenda a identificar valores e intenções. Pare de focar tanto no físico, entende? Porque, por exemplo, a Priscila é uma mãe solo. Gente, se for uma mãe solo de valores, ela não vai te trazer problema algum, entende? A questão é você pegar uma mulher que ficou com homens sem critério algum, entende? Então, somente de uma forma bem animal, sem critério, e foi transando com outro, ficou grávida, tem 2 filhos aí, enfim, de homens diferentes, né? Às vezes muitas vezes nem reconhecem os pais ali, enfim. Então é isso que tem que identificar, entendeu? Ou é uma mulher que teve um único relacionamento na vida, casou muito nova, não tinha discernimento para escolher uma pessoa boa para estar ao seu lado, e aí não deu certo, chegou lá nos seus 30 e poucos anos, é mais madura, vendo que não ia dar certo, separou, divorciou, mas tem valores, entendeu? A sua criação foi baseada em valores. Então é isso que você tem que observar. Sabe, por mais que hoje as leis, elas vêm muito tendenciosas a de fato afastar as pessoas, porque é isso que eu tenho observado, sabe, e isso é uma forma de deixar o ser humano mais fragilizado, porque quando você não cria raízes, você não fortifica os seus laços, você fica muito mais fácil de ser manipulado, a verdade é essa, e é o que o Estado busca, para se manter no poder, entende? Então é isso que você tem que ficar consciente disso, que você tem que saber identificar valores e intenções, pode ter certeza, existem muitas mulheres ainda que possuem isso e que querem se relacionar, mas também estão com dificuldade de encontrar bons homens, entende? Vamos lá. Não têm foto juntos, não moram juntos, não pretendem. É um relacionamento vago, né? Vazio aí, mas que de fato isso aqui não vai configurar uma união estável. Até porque parece que estão sozinhos, né? Talvez nem namorando. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui que a gente continua. Muito bom, opinião social. Gente, é o que mais tem hoje em dia. A verdade é essa. Porque muitas levam o casamento como um negócio. Um negócio, né, que a gente pode falar que um investimento a curto prazo, porque casam para dividir bens e separam logo adiante, sabe? É um investimento muito bom de curto prazo para a maioria. Então é por isso que você tem que saber escolher, tá? Se relacionar com uma mulher e ela não apresenta família é perigoso, muito suspeito de se relacionar. Olha, depende, mas vai depender muito aí, né, da relação dela com a família. Vai que é uma família abusiva, né? E aí, certamente, ela também tem alguns traumas. Então, né, ver se ela faz uma terapia também é importante. Mas tenta identificar o porquê que ela não quer apresentar para a família, entende? Escuta as razões, escuta de verdade e, né, peça discernimento para Deus, se você acredita em Deus, enfim, que a verdade vai vir, vai ficar clara para você, sabe? Porque às vezes ela só tá querendo te prevenir, às vezes uma família, né, que não vale a pena se relacionar. Existem famílias muito tóxicas, na verdade. Então, aprenda a ouvir. E veja, não é só porque ela não te apresentou no primeiro momento que seja, entende?
algo assim, descartável, numa pessoa boa, enfim, complicado. Pautar somente por isso. Missão difícil. Uma pessoa de valores hoje é joia rara. Sim, não tô dizendo que é fácil encontrar não, tá? Tá cada vez mais difícil. Mas tem que entender também que o ser humano, isso é minha concepção, tá? O ser humano, ele é passível sim de evoluir com o tempo e modificar seus pensamentos, né? Enfim, mas ele tem que estar disposto a isso. Então eu vejo muita gente falando das pessoas como se fossem algo absoluto, né? Uma pedra, um objeto que não modifica. E aí generalizam e fincam ali um martelo. Não, tal pessoa é assim, tal pessoa é assim. Não, gente, as pessoas mudam com o tempo. O ambiente muda a pessoa. As pessoas que o circundam mudam a forma como você pensa. As pessoas que você assiste, que você tem mais contato, influenciam a forma como você vê a vida. E se você mudar o ambiente, mudar as pessoas, mudar o seu círculo social, a tendência de você se modificar é muito grande, entende? Então, as pessoas não é algo definitivo, né, concreto. As pessoas estão passíveis de mudança e de evolução e de transmutação. No entanto, hoje em dia, né, nessa era de a gente quer tudo na hora, tudo de forma muito espontânea, fica cada vez mais complicado também se esperar, né, o progresso do outro. As pessoas querem as pessoas prontas, a verdade é essa. Eu quero o cara pronto, o cara bem sucedido, que já tá lá no shape, né? Tem que estar bem sucedido, ele tem que estar todo definido, ele tem que estar com a sua mentalidade estável, né? Enfim, já querendo construir uma família, enfim, que é a pessoa pronta, sem trauma, sem nada. O homem também eu vejo muito buscando isso, a mulher pronta, entende? Só que o ser humano, gente, é uma evolução constante. E por isso que você tem que identificar as raízes da pessoa, sabe? Aonde que ela se fortifica, aonde que tá a base dela. Porque se ela tiver uma base boa, e se ela for uma pessoa que teve boas orientações, por mais que ela esteja num caminho ali, às vezes meio perdido, ela tende a ir para um lugar bom se ela muda o ambiente. E claro que a pessoa tem que querer, né, gente? Tô falando aqui para vocês ficarem insistindo com quem não quer nada com a vida, não. A pessoa demonstrando que ela quer a mudança, ela demonstrando que ela quer sim o progresso e a evolução, ajuda essa pessoa a mudar de ambiente, ajuda essa pessoa a mudar o seu círculo social, porque isso vai mudar a forma como ela enxerga a vida e pensa. É isso, gente, tem muito disso. As pessoas não são descartáveis, sabe? E eu vejo muito hoje em dia, pelo menos, ainda mais essas grandes redes falando como se pessoas fossem de fato descartáveis, sabe? E isso é muito foda. Relacionar com uma mulher com 3 filhos, família paga tudo, tem dinheiro, mas ainda assim é perigoso? Olha, é isso que eu tô falando. Valores. Se você vê, é uma mulher de 3 filhos, 1 filho de cada homem. Os homens não auxiliam ali na criação dos seus filhos. A forma como ela trata esses homens, ela já fez algum tipo de falsa alegação, talvez? Como que é a relação que tem entre eles? Ela consegue dialogar com esses ex? Tudo isso vai te demonstrar a forma como que essa pessoa como que essa pessoa trata, né? Aqueles que vão, né, ser levados por um bom tempo na sua vida. O pai dos filhos delas, se ela não trata com um certo respeito, obviamente estou falando aqui, né, enfim, que fica dando, né, como que eu posso dizer, que chance, enfim, eu estou falando de que trata com respeito. Você pode ter certeza que você é o próximo, sabe? Se é uma pessoa grossa, ríspida, enfim, cheia de amarguras ali, é complicado, porque se ela não busca melhorar, evoluir, se ela não toma consciência do que ela vem fazendo, se ela não para refletir sobre os seus atos, ela tende a repetir padrão, entendeu? Então é isso que tem que observar. Ou é uma mulher que teve 3 filhos com um único homem, que ficou casada por 15 anos e que descobriu uma traição daquele homem, aquele homem a tratava muito mal e, né, por mais que ela tentou resgatar o relacionamento dela, não conseguiu. É diferente, entende? E ainda assim, ela trata aquele homem com um devido respeito, sabe? Porque ela se respeita antes de qualquer coisa e ela pediu a separação por respeito a si própria. E por se respeitar, ela também se respeita o outro. Mas ela não quer mais o relacionamento. Então é diferente, entendeu? Tem que conseguir identificar as diferenças.
Porque a verdade, gente, também é que com essa, né, essa era de relacionamentos facilitados e tudo muito assim, né, vulgarizado, a tendência é cada vez mais ter mães solos, né, mães e pais solos, né? A verdade é essa, é isso que está sendo o caminho, porque as pessoas não querem mais firmar relacionamentos duradouros, né? Porque um relacionamento duradouro requer sacrifícios, né? Requer abdicações, requer transcendências de você mesmo, requer evolução, né? Maturidade. Um relacionamento duradouro requer muita maturidade. As pessoas dificilmente estão dispostas a amadurecer, né? Amadurecer é difícil, é dolorido, né? Então, por conta disso, a tendência é a gente ver cada vez mais mães solos e pais solos e cada vez também mais novos, tá? Porque a juventude aí tá começando a sua vida sexual com 12 anos de idade. Gente, eu brinquei de boneca até meus 16 anos. Tem prima minha, gente, misericórdia, que tá começando a namorar com 12 anos, Brasil. Misericórdia. E aí, a tendência é, né, entrar na vida sexual mais cedo, né? Enfim, é a consequência. Vamos lá. Doutora, seu trabalho é excelente, parabéns, obrigado, preciso ir, estou trabalho. Ah, muito obrigada, fico feliz, bom trabalho. Vamos lá. Filho chama o pai socioafetivo de pai. O pai biológico pode colocar o socioafetivo na justiça para dar pensão alimentícia também? Ou só a mãe pode fazer isso? Olha, quem vai realmente estar ingressando com essa ação é quem tem a guarda, né, desse filho. Por exemplo, se é ela que está com a guarda unilateral dessa criança, o mais correto seria ela estar entrando como representante desse menor, tá, para fazer esse reconhecimento socioafetivo, porque é ela que, né, como que eu posso dizer, está responsável pela administração, né, de todas as despesas dessa criança. Porque o que ocorre? Por mais que o pai socioafetivo pague pensão, isso não vai tirar a sua responsabilidade também ter que pagar pensão, entende? Então, às vezes, né, falando de forma bem lógica aqui, talvez não faça muito sentido você entrar com um processo para estar reconhecendo essa paternidade socioafetiva para obrigar uma pessoa a pagar pensão junto com você, sendo que você não vai tirar a sua responsabilidade, entendeu? Você vai gastar um dinheiro para dar, né, enfim, mais dinheiro para o seu filho, sendo que ela que deveria arcar com essas despesas ali, entende? Para realmente, se já tá difícil ali para custear a despesa desse filho dela, entendeu? O que eu quis dizer, que se o filho tá com ela, né, se ela que tá administrando as despesas dessa criança, não faz muito sentido você ingressar com o processo para fazer isso, se ela não tá exigindo isso, entendeu? Porque por mais que ele pague, não vai tirar de você a responsabilidade de pagar, entendeu? Eu tenho um filho de outra união. A esposa atual impede de realizar várias coisas por ele e usa o argumento de que estamos com dívidas ou que os gastos com ele é superior ao nosso filho. Como lidar? Complicado. Sabe? Bem complicado, porque isso, gente, é algo que deve ser avaliado no início do relacionamento. A verdade é essa. Porque existe uma sequência básica que muita gente não leva a sério e muita gente deixa, né, passar. O que ocorre? No namoro, a sua prioridade como pai solo ou como mãe sola é o seu filho, né? Enfim. Então, quando você está conhecendo alguém e aí você vê que essa pessoa não trata o seu filho com determinada cordialidade ou não pega o seu filho para si como se fosse filho dela também, já é um alerta muito grande para quem é pai e mãe solo. E é por isso que eu também concordo quando dizem que mães e pais solos deveriam se relacionar com mães e pais solos. Por quê? Porque ali já gera uma empatia maior no sentido de você ver aquela criança, aquele ser como também sendo seu, entende? Porque isso é muito importante. Você está se relacionando com alguém que não pega o teu filho como filho dela também, vai dar errado, vai dar muito errado. Porque aí quando você tiver outros filhos, ela vai dar isso aí, sabe? Ela vai sempre colocar um acima do outro, sendo que para você como pai de todos eles,
Mas, poxa, mas eu amo todos eles de forma igualitária, entende? Então, isso é muito complicado. E isso deveria ter sido analisado na fase do namoro, tá? Porque agora no casamento, gente, é muita conversa e terapia. A verdade é essa, né? Mas se não resolver, é complicado, tá bom? Porque é uma briga que vai ter por muitos e muitos anos, vai. Filhos são eternos, né? Enfim. Por mais que agora a discussão esteja com relação à pensão, por ele ser menor de idade, imagina quando estiver na faculdade, que o gasto é muito maior e essa criança, esse adolescente, esse adulto realmente precisa de você ali para finalizar os estudos. Entende? Então, é algo complicado, tá? É um alinhamento de valores que deveria ter sido feito no namoro. A verdade é essa. Entende? E quando está no casamento, eu até falei daquela sequência, né? E muita gente não para nem para refletir. Gente, quando está no casamento, a prioridade deve ser a sua escolha consciente. E quem que é a sua escolha consciente? O seu marido e a sua esposa. O marido e a esposa vêm antes dos filhos no casamento. E muita gente pensa que não, mas nem, tá? E depois vem os filhos, que é a escolha inconsciente. Por que os filhos são a escolha inconsciente? É porque você não sabe quem está sendo gerado ali. Você não sabe quem vai chegar. Você não sabe como que é a personalidade de quem vai chegar. Como que vai ser, né? Como que vai ser o relacionamento. O seu marido e sua esposa, você já conhecia e você fez um voto ali, né? De levar realmente para sua vida. Sabendo, conhecendo quem é. Entende? Então, por conta disso, que em um casamento, a prioridade, antes dos filhos, é a esposa e o marido. E eu vejo muito isso dando errado, sabe? Principalmente quando se tem uma mãe solo com um homem solteiro. Ela coloca o filho na frente do marido. Aí o marido muitas vezes não consegue nem corrigir aquela criança. Gente, isso acaba um casamento. Porque vai desgastando o relacionamento. Sendo que os dois deveriam pegar, né, aquela criança como filho e educar, né? E convergerem ali, né, alinharem os valores que vão passar para aquela criança e conversarem com aquela criança alinhados, sabe? Para realmente educar, alinhados. E não ficarem um brigando com o outro, ou então, em muitos casos, até mesmo colocando esse padrasto contra esse enteado, enfim, tirando a autoridade do padrasto, enfim, isso é muito complicado. Qual a definição de pais solos? São os pais solteiros, né? Pais ou mães solteiros, né? Que não continuaram o casamento, né? Mas que a paternidade e a maternidade é levada para a vida. Doutora, porque por você se voltar mais a ensinar aos homens os seus direitos, você recebe críticas das mulheres? Recebo, mas pra falar a verdade, eu nem vejo muito. Mas, tipo assim, de vez em quando eu vejo que passou umas ali, falaram alguma coisa. Mas sabe uma verdade? Porque muita gente pergunta isso. Priscila, você liga muito pras críticas? Você recebe muita crítica? Porque você fala umas coisas, né, que muita gente não tem coragem de falar. Então, assim, gente, sabe o que é? No momento que você corta o cordão umbilical com seus pais, não é que você, né, como que eu posso dizer, deixou de honrar pai e mãe, né? Nada disso não, deixou de amar pai e mãe também, não é isso não. No momento que você para de buscar validação dos seus pais, que são as pessoas mais importantes que você tem aqui na vida, porque são eles que geraram a sua vida, né? Você veio através deles. Então, no momento que você para de buscar a validação dos seus pais, que você realmente amadurece e sai da casa e cria suas próprias responsabilidades e corta esse cordão umbilical, gente, mas nenhuma crítica te importa. Porque se você não se sente mal com a crítica dos seus próprios pais ou de pessoas que estão ao seu redor, você não se sente mais... Você não busca mais validação. Entendeu? A única validação que eu busco é de Deus. Se eu sinto que eu estou no caminho certo, se eu peço discernimento e eu sinto no meu íntimo uma paz de que eu estou no caminho certo, o mundo pode falar o que quiser contra mim, gente. E eu continuo rindo assim, gente, mas você tá nervoso, né? Que ódio é esse, meu querido? Mas que ódio? Gente, calma, né? Relaxa. É só minha opinião. Concorda? Bora caminhar junto. Não concorda? Segue seu caminho.
Tchau. Agora, se é uma crítica de uma pessoa, obviamente tem críticas que às vezes nem é críticas, né? Um toque ali, uma pessoa fala assim, não, Priscila, olha, mas é de gente que tem resultado, é gente que tá fazendo, é gente que você vê nela assim, poxa, se essa pessoa tá parando pra me falar isso, que ela tá realmente importando aqui comigo, porque ela faz, né? Não, vou escutar, deixa eu dar uma analisada. Mas agora crítica de gente que não faz nada, crítica de pessoas que mal cuidam da própria vida, que não conseguem fazer o mínimo, que é, por exemplo, ir para uma academia e cuidar de si próprios. Gente, eu simplesmente sigo, entendeu? Eu nem escuto, a verdade é essa, eu olho assim, tá bom, fique em paz, meu querido, fique em paz, minha querida. E sigo. Então, tipo assim, se falam bem ou falam mal, enfim, tá falando, gente, eu não tô nem vendo, sinceramente, tô nem vendo. Pronto. Patrimônio alto. Como colocar o nome do filho de 10 anos sem que a mãe não tenha acesso? Melhor você construir uma hold, né, meu querido? Se você não tiver casado, tá solteiro, tem um grande patrimônio, constrói uma hold, tá? Que aí nessa hold você vai ter o seu filho como sócio e dificilmente, né, a mãe vai ter acesso. Somente em caso de falecimento, ela vai herdar algumas cotas e nem vai ser o patrimônio direto, entendeu? Constrói uma hold. E aí o ideal é você colocar hold para controlar hold, tá, meu filho? Vai construindo hold atrás de hold. Que aí você coloca uma hold cofre que mantém todos os outros bens, que administram os outros bens, que estão dentro de holds também, que você vai pagando imposto mais barato também. Não é isso, meu querido, é isso. Inclusive, uma coisa que poucas pessoas sabem, que isso é pouco divulgado até. Por exemplo, um homem solteiro que tem todo o seu patrimônio integralizado dentro de uma hold. Aí ele conheceu uma mulher, tá? E eles conviviam na casa ali, e essa casa pertencia à holding dele também. Ele veio a falecer. Essa mulher, ela não tem direito nem à habitação, e poucas pessoas sabem disso, porque o patrimônio não era daquela pessoa física, entende? Era da pessoa jurídica. Então, ela não tem direito nem à habitação. Obviamente que ela vai ter direito à herança de algumas cotas ali, dependendo do regime de bens que eles foram casados, enfim. Mas direito à habitação, pensa bem, nem isso vai ter. É hold, meu querido. Tem um filho que mora em outro estado. Quando digo que quero, pelo menos que ele passe comigo às férias escolares, ela sempre fala que é muito longe ou diz que o menino está doente. Regularização de convivência, tá, meu querido? Pra ontem. Porque você tem direito de conviver com seu filho, por mais distante que seja. Entende? Inclusive, quando ele não puder vir para sua casa, já que em outro estado, você tem direito de, por exemplo, marcar vídeo chamadas com ele. Entende? Pelo menos, sei lá, umas 2 vezes, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Tá? Para você realmente conversar com ele por vídeo chamada. É um direito seu. E também o direito de passar as férias com ele. É mais difícil, tá? Na maioria dos casos é mais difícil a questão de dividir os gastos com a viagem, com a locomoção. Mas você estando disposto a arcar com os gastos do seu filho e ir para sua casa, faça a regulamentação de convivência para ontem, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Não. Aí, continuando, então, o tema, né, da noite, que é com relação a resguardar os bens. E aí, outra coisa que é muito importante, tá? Por mais que você se una ali para a separação de bens, ainda assim é importante, por exemplo, se você possui bens móveis, por exemplo, você tem um apartamento todo mobiliado e vai se unir com a pessoa, é interessante você colocar em uma escritura pública, de forma descrita, todos os bens que guarnecem esse apartamento, sabe? Para você não correr o risco de ter que partilhar os bens que guarnecem a casa, mesmo na separação de bens, ok? Porque, por mais que seja na separação total de bens, ainda assim pode se levantar a tese de que aqueles bens que guarnecem a casa foram adquiridos em comum, tá? Então, se você descreve isso em uma escritura pública, você já se resguarda também com relação a isso, ok? E caso vá vender algum apartamento, tá, para comprar algum outro bem durante a relação, sempre subrogam, que aí você vai estar sempre resguardado. Sabe o que é subrogar?
é você escrever na escritura do novo patrimônio que aquele dinheiro foi adquirido de um patrimônio particular anterior. Entende? Que assim você sempre vai estar resguardado. Sempre está resguardado. Você vê com bons olhos ser uma pessoa que decidiu amar a sua solitude e não ter ninguém? Olha, eu acho que a solitude, ela é primordial, né, um pré-requisito para um bom relacionamento. Uma pessoa que não consegue ficar bem consigo mesma, ela não vai ficar bem com ninguém, é só questão de tempo, sabe? Porque ela vai começar a se projetar suas expectativas no outro. Aquilo que nem ela supre para si, ela vai começar a buscar isso no outro e ela vai sufocar o outro. Então, para mim, a solitude é um pré-requisito de um bom relacionamento. No entanto, se a pessoa decide viver em solitude por uma vida, eu já acho um pouco danoso, porque o ser humano, ele necessita de relacionamentos, sabe? A não ser que você vai fazer realmente um voto de castidade, um voto onde você vai direcionar toda a sua libido a um projeto maior divino ali. Você vai realmente dedicar a sua vida àquilo, sabe? E assim você vai auxiliar pessoas, mas não com um intuito sexual. Porque se você vive em solitude, mas ainda assim se relaciona de forma sexual com outras pessoas, no longo prazo, eu não acho isso uma coisa benéfica, sabe? Porque você tende a objetificar as pessoas, entende? A usar e descartar. Isso eu não acho benéfico, porque o relacionamento, pra mim, ele tem como base, ele tem como fundamento o desenvolvimento espiritual da pessoa, porque se relacionar, gente, é difícil. Você tem que realmente abrir mão de egoísmos, abrir mão de preferências individuais, sabe? Em prol do outro, né? Por gostar do outro, por querer ver o outro bem também. Mas aí você agrega na vida do outro. Quando você está em solitude e quer se relacionar, você agrega, você transborda na vida do outro. Entende? Eu acho que isso é fundamental. Essa aqui é a minha opinião com relação a isso, sabe? Eu não sou a favor dessas como que eu posso dizer? Desses movimentos, sabe? Solitários. Eu acredito que o ser humano ele foi feito para se relacionar e o relacionar é importante. No entanto, você tem que saber se relacionar e você tem que saber escolher com quem se relacionar, sabe? Então, isso pra mim é assim que eu vejo isso. Doutora, onde encontro mais informações sobre Holtz? Olha, não vou saber te dizer. Holtz? Outros querem dizer Holdings? Me fala aqui. Boa noite, doutora. Excelente conteúdo de valor. Muito obrigada. Fico muito feliz por isso. Então, eu acredito que eu tenha falado, tá? Como se precaver ali logo no início de um relacionamento, né? No início de um namoro ali. E como que você iria descrever esses bens, principalmente os móveis, em uma escritura pública. Enfim, a gente se resguardar. Deixa eu ver. Se não tiver mais perguntas, eu acho que a gente pode passar para as perguntas que ficaram abertas ali na caixinha. Sou seu fã, tudo que passei você posta, já passei e hoje, graças a Deus, tudo reverteu. No entanto, estou vivendo da forma leve, sem querer realmente ninguém. É isso, gente, é fácil, sabe? Você tem que fechar ciclos, se curar, sabe? Eu também não sou a favor da pessoa ficar se relacionando uma com a outra, usando pessoas de muleta e de step, sabe? Pra até você se curar, eu não sou a favor disso. Muitos indicam, né? Não, você cura um amor vivendo o outro. Gente, eu não sou a favor disso, porque eu acho que você estar com alguém pensando em outra pessoa é terrível, sabe? Eu acho que isso é de uma ruindade gigantesca. Você usar alguém tão somente para suprir uma necessidade, uma carência, o fato de você não conseguir ficar sozinho, eu acho que é uma forma muito utilitarista de você usar pessoas. Eu não concordo com isso de forma alguma. Então, se você não está se sentindo bem para se relacionar, não se relacione. Aprenda a se relacionar apenas com você, sabe? Até você se curar. E aí sim, está disponível para transbordar na vida de alguém. É assim que eu vejo, sabe? E assim, porque pessoas machucadas machucam. Porque elas objetificam o outro, sabe? Elas vulgarizam a relação. Vira uma relação transacional,
apenas de conveniências e de, sabe, oportunismos. E é isso que a gente vê muito hoje, sabe? Eu não sou a favor disso, gente, de forma alguma. Se cure, fique sozinho, feche seus ciclos para depois se relacionar. Ixi, gente, sério, eu morro sozinha, mas eu não entro numa relação de forma utilitarista, de forma oportunista, tão somente por conveniência. Gente, eu morro sozinha, sério. Vamos ver aqui, ó. Fique solteira até achar uma pessoa interessante. Exatamente. E até você também se tornar alguém interessante. E o que é uma pessoa interessante? Uma pessoa interessada. Uma pessoa interessada também no seu autodesenvolvimento, no seu autoconhecimento. Porque uma pessoa que se conhece, ela consegue, como que eu posso dizer, muito mais reconhecer o outro também, sabe? Quando ele não tá bem. Porque a verdade é que todos nós estamos passando pelas mesmas dificuldades. Claro que em estágios diferentes e de modos às vezes diferentes, mas são sempre as mesmas dificuldades que estão sendo transmutadas. Então, no momento que você consegue reconhecer isso em si, você reconhece no outro e você consegue auxiliar o outro também. Então, é o voltar para si, sabe? Que assim também você vai atrair pessoas boas. No momento que você estiver curado e bem, você também vai atrair pessoas curadas e boas. Testemunha serve de prova a nosso favor para provar traição da ex? Depende. Qual que seria o intuito? Porque a traição em si, tá? Não é algo condenado pelo judiciário. A única coisa que pode ocorrer é se comprovada essa traição, ela não vai poder exigir de você uma pensão de ex-cônjuge, entende? E dependendo da circunstância, ela nem vai conseguir exigir isso mesmo que estivesse traindo, entendeu? Então depende por que você está querendo provar. Ou se, tipo assim, ela te expôs a uma situação vexatória, entende? Aí é interessante, aí você quer uma indenização por ter sido exposto a uma situação vexatória. Aí é um processo de dano moral. Aí esses testemunhos podem ser interessantes, sim, tá? Mas não para provar a traição em si, mas sim a sua exposição à situação vexatória, entendeu? Vamos ver. Coloquei na caixinha, mas não sei se será lida. Gostaria de saber se uma pessoa tem o direito de vender uma coleção, um hobby, em caso de relacionamento sem prévio consentimento do dono. Olha, se você tiver a nota fiscal desse bem, tá? Ela não vai poder vender sem seu consentimento, nem nada disso, tá? E é por isso que eu até falo isso, gente. Tá separando? Você vai sair da casa? Já leva seus pertences. Já leva aquilo que é importante pra você. E na hora da partilha de bens, é só você identificar, não, realmente levei isso aqui, ficou isso. Entende? E no final vai ser partilhado, entende? Mas se é algo importante pra você, já leva consigo, não deixa lá não, entendeu? E se você tem nota fiscal, guarde, tá? Porque essa nota vai ser até mesmo, caso a pessoa tenha vendido, ela vai ter que te indenizar, né, com relação a esse bem. Ainda mais que é um bem de uso pessoal, né? Que não é partilhável, enfim. Vamos ver. Mas o entendimento espiritual também é o entendimento de tudo que é temporário. Logo, conviver temporariamente não é objetificar a outra pessoa, mas é sofrer se acaso chegar ao fim, certo? Eu não entendi muito bem a pergunta, não. Vamos lá. Mas o entendimento espiritual também é o entendimento de que tudo é temporário. Logo, conviver temporariamente não é objetificar. Depende. Por quê? Interessante a pergunta. Olha, vamos lá. A vida é transitória. A vida é temporária. Mas a temporariedade da vida leva, em média, 80 anos. E 80 anos, pra gente, humano, é muita coisa. No entanto, para um espírito, não é nada, porque a vida é eterna. 80 anos dentro da eternidade não é nada, mas 80 anos aqui na Terra é muito. Então, quando você fala de objetificação e temporariedade, o que está ocorrendo hoje?
As pessoas estão tendo um relacionamento de meses, entende? A objetificação está na troca de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, entende? E vai pulando de galho em galho. É somente até o primeiro problema aparecer e troca. Isso é objetificação, isso é um relacionamento líquido, sabe? Um relacionamento sem profundidade, onde eu tô somente por conveniências. É o famoso relacionar de ficantes, que pra mim não faz sentido algum, sabe? Que ficam ali, perdura por muito tempo, às vezes somente como ficantes, ficam na superficialidade. Porque no momento que dá uma aprofundada, no momento que aparece o primeiro obstáculo, que você começa a conhecer um pouco mais a pessoa, as suas dificuldades, troca. Porque já abriu um problema, um estorvo na sua vida, entendeu? Então é isso que vem acontecendo muito hoje em dia. As pessoas vêm tratando pessoas como se fossem objetos, que no momento que estraga, ela simplesmente troca por outra. Então a temporariedade aqui na fala, ela tem muito a ver com o tempo, entende? A temporariedade espiritual, ela leva um tempo muito maior, é um tempo de uma vida, né? Porque a certeza que temos é a morte. E a morte, na minha concepção, é uma ilusão, porque a vida é eterna, na minha concepção. Somos seres espirituais. No entanto, essa transitoriedade, ela ainda é longa, entende? Se a gente for parar para a perspectiva da vida humana. Tá entendendo? Acho que eu fui clara, vamos lá. Tobias Barreto Sergipe. Prazer, Tobias, seja bem-vindo. O crescimento pessoal, financeiro e social é excelente quando realmente vivemos assim, é verdade. E tudo caminha junto, que um vai refletindo no outro, né? Casa comigo, tu fica em casa, eu vou trabalhar. Gente, eu não conseguiria viver sem trabalhar, porque trabalho pra mim é um aprimoramento da pessoa, sabe? Sério. Então, mesmo que, sei lá, se eu fosse casada com um homem arquimilionário, gente, eu ainda assim estaria trabalhando, nem se fosse de forma voluntária. Porque o trabalho, pra mim, ele é realmente o que dignifica o ser. A gente tá aqui pra servir o próximo. A gente cresce servindo o próximo. A gente cresce na medida que a gente impacta vidas. Entende? Se você nasceu com um dom, um talento e tá guardando tão somente pra você, poxa, você vai perder o significado da sua vida, sabe? Então, trabalho pra mim, gente, é essencial. O trabalho pra mim é algo basilar, é algo que é primordial na vida humana. Uma pessoa que vive em ócio, ela está morrendo e, tipo assim, realmente morrendo aos poucos. E além disso, nenhum tipo de crescimento, poxa, tá desperdiçando uma vivência. Então, viver em ócio, viver para coisas fúteis, pra mim é uma jogar a vida fora, sério. Sem agregar na vida de ninguém, sério, de forma tão egoísta, enfim, por prazeres mesquinhos, é a verdadeira perca de tempo pra mim. Vamos lá. Deixa eu ver se tem outras perguntas. Tenho certeza de que se fosse minha advogada no passado, quando penei pra caramba, tudo seria resolvido de uma forma mais rápida. Obrigada, viu? Fico muito feliz pelo seu comentário. E aí, gente, eu foco em resultado mesmo, tá? E às vezes o resultado, ele nem tá naquele processo judicial. Às vezes é de uma forma extrajudicial que a gente resolve. Mas eu foco em resultado. Eu não faço maus acordos pra acabar com o processo. Não, eu falo assim, poxa, vamos parar pra pensar nas principais consequências, nas melhores soluções, do que pode ocorrer aqui se a gente for por esse caminho ou por esse, analisando estratégia e vendo qual o melhor resultado. E claro também, né, o resultado menos traumático, que vai te trazer menos tortura às vezes, né? Enfim, e isso pode ocorrer num processo, como também no extrajudicial. Porque um processo pode ser leve sim, se você estiver bem representado, tá? Então é isso, mano. Eu sempre falo que o trabalho é a melhor invenção da humanidade. Gente, trabalho é vida. Ainda mais quando você trabalha com o que se ama ou aonde você vê a sua vocação, o trabalho só te dignifica, né? Te fortalece, te dá significado. As pessoas hoje em dia estão perdendo muito significado porque estão presas em filosofias hedonistas de busca por prazeres temporários.
Ai, tipo assim, o sacrifício está cada vez mais difícil, né? O sacrificar por algo maior está cada vez mais difícil. Então, o trabalho vem sendo, como que eu posso dizer, relativizado, né? Porque se tem a ideia de que a vida perfeita é uma vida que você está em ócio todos os dias nas Maldivas e tão somente sendo ali recebido, enfim, em ócio. Isso pra mim não é vida. Isso pra mim é um desperdício de vida. Você não tá agregando a vida de ninguém. Você só tá ali parando pra refletir coisas que você nem vivenciou e nem tá disposto a vivenciar. Isso, enfim, desperdício de vida. Obviamente que eu não tô, né, falando que a pessoa tem que descansar, gente, não é isso não. Tem que descansar, mas tem que trabalhar também. É isso. Você pode esclarecer sobre alienação parental nos dias de hoje e como posso resolver isso judicialmente? Olha, a alienação parental, ela é uma lavagem cerebral que um dos genitores faz na criança, naquele menor, contra pai, mãe ou parentes próximos, tá? E o que é essa lavagem cerebral? Ela realmente causa uma repulsa naquela criança, naquele adolescente contra aquela outra pessoa. Porque ela passa a enxergar aquela pessoa com qualidades que muitas vezes não são dela. É inventado aquilo, entende? Então você vai identificar a alienação parental quando aquela criança ela não conseguir nem mesmo se aproximar de você, ela não consegue dialogar, ela não quer ficar perto de você. Você pode ali, tipo assim, poxa, tem algo aqui, você não fez nada pra isso, entende? Você sempre tratou bem, você sempre deu o seu máximo, o seu melhor e ainda assim tem essa certa resistência. Provavelmente ele tem uma alienação parental. E como você vai provar judicialmente? Com estudos psicossociais, com laudo psicológico, com provas de que a mãe, por exemplo, mudou para outro estado, sem justificativa alguma, com o intuito claro de te afastar do seu filho. Entende? Isso é uma prova de alienação parental, inclusive. Provas ali, realmente nas conversas, onde a pessoa sempre está dificultando o seu contato com aquela criança. Então, tudo isso é uma forma de você montar um dossiê de provas para o seu procedimento de alienação. Entendeu? Então, é basicamente isso. É claro que isso também vai sendo construído no decorrer do processo, para ver o que precisa ainda, né, de ser provado. Gente, eu acho que eu vou responder agora umas perguntas que tá na caixinha aqui, porque já passou 1 hora de live, senão vai acabar não respondendo. Vou casar em comunhão parcial de bens, sou MEI, carro e motos. Tem como perder em caso de separação? Sim, principalmente, olha aqui, essa pergunta é muito boa, principalmente quando a pessoa ela tem uma empresa, um CNPJ. Por mais que o CNPJ tenha sido adquirido antes da união, os frutos desse bem vão ser partilhados. Os frutos adquiridos durante a união vão ser partilhados, entende? Então é por isso, gente, que eu sempre falo, vai na separação de bens, você não conhece a pessoa o suficiente, entende, gente? A gente só conhece a pessoa quando a gente realmente convive com ela, na mesma casa, todos os dias. Fora isso, é difícil você conhecer uma pessoa 100%, tá? Ela sempre consegue esconder alguma coisa. Então, em caso de separação, você pode sim perder os frutos, né, dessa empresa e tudo ali que for sendo adquirido durante. O carro e a moto, se você, né, tiver de fato bem documentado e escriturado direitinho, você não vai perder. Com 3 meses de casar, descobri que ela foi garota de programa. Tá pesado, divórcio também pesa. Complicado, viu? Não, que situação complicada, gente. E isso é um ponto importante, né? Porque homens e mulheres têm a concepção biológica diferente, né? Então, até a mesma forma de racionalizar as coisas são diferentes. E temos que entender também que antes mesmo de sermos, né, entendidos como humanos, nós somos animais racionais. E o homem, ele tem esse senso de território muito mais forte do que a mulher. Então, o passado de uma mulher para um homem é muito mais importante do que o peso que a mulher dá ao passado de um homem. Isso é interessante, né? Porque, igual, por exemplo, no caso aqui, ele não conhecia o passado de fato de sua esposa.
E ao descobrir que ela foi garota de programa, isso vem pesando muito no relacionamento. Olha que doideira, por conta, né, desse instinto, inclusive, de territorialidade, né? Isso aqui, meu querido, é muita, né? Falar pra divorciar, não, mas é complicado, é terapia mesmo, conversas e conversas, né? Pra você realmente conseguir transcender isso e ver também uma mudança de padrão na pessoa. A pessoa se transformou, né? Ela realmente mudou seus valores, ela não é mais promíscua, não é uma pessoa vulgarizada. Como que ela se porta atualmente, como que ela se veste, como que ela se apresenta. Observe isso, porque se ela tiver modificado seus valores, certamente é uma nova pessoa, né? Então aí é questão de auto-perdão ali, tanto para ela quanto para você também, por, né, não ter percebido isso antes, se for o caso. E terapia, gente, terapia de casal, né? Enfim. Agora, se você percebeu que a pessoa não mudou padrões, se você descobriu que ela é garota de programa porque ela ainda se veste assim, vamos colocar, porque ela ainda você vê uma vulgaridade muito exposta nela, poxa, então infelizmente o relacionamento já começou, né, mal. A verdade é essa, porque os valores são divergentes. Vamos ver. Meu último relacionamento foi união estável com separação total de bens, em cartório, deu tudo certinho quando precisei. Exatamente, prevenção, meu querido, prevenção é tudo. Vamos ver aqui. A minha ex me traiu pelo prazer temporário. Estou mal no momento e me isolei por este motivo. Minha renda mudou e ela pediu pensão como renda minha de 3 anos atrás. Recorri, mas o juiz não aceitou. Complicado, né? Essa questão de identificação de valores, gente, é muito importante. E isso é algo que você vai começar a partir de um autoconhecimento, porque você tem que começar a reconhecer esses valores em você, para você começar a reconhecer isso no outro, sabe? Porque era uma pessoa que tinha um valor de lealdade muito, muito fraco, né? Muito relativizado. Porque uma pessoa que tem um valor de lealdade forte, ela prefere morrer ao trair. Ela prefere ficar sozinha ao faltar com a verdade. Então você tem que saber identificar. Isso tem que estar muito forte em você para você conseguir identificar isso no outro. Entende? Então, complicado. E com relação à pensão, aí é questão de direito, né? Aí tem que ver o que foi, né, juntado no processo, o que ela alegou, enfim, o tempo de casamento e toda a documentação, porque é questão de direito. E a traição de ex-cônjuge, ela não vai ter, mas a pensão, tá? Compensatória, essa aí, nem a traição tira, tá? Existem 2 tipos de alimentos. Tem os alimentos compensatórios e os alimentos temporários. Os alimentos temporários, ela perde com a traição. Os compensatórios, que é fruto de tudo que foi adquirido durante a união e na separação ela ficou com uma condição muito inferior à sua, esse aqui é um direito líquido e certo da pessoa, então ela não perde com a traição. Então isso é muito importante, porque não é uma pensão de ex-cônjuge, um auxílio de ex-cônjuge, é um direito, entendeu? Deixa eu ver as perguntas aqui. O que você acha dessa nova lei que impede a guarda compartilhada em caso de violência doméstica? Gente, pra mim é uma lei completamente sexista, né? Que infelizmente não acompanha o que vem ocorrendo na realidade, que essa crescente de falsas alegações, essa crescente de violências, de alegações de violência doméstica sem nenhum tipo de averiguação. As pessoas tão somente com a sua fala conseguem danificar e prejudicar a vida do outro. Então, se fosse algo mais presente, se fosse legalistas que estivessem realmente ligados ao que está acontecendo no dia a dia, no cotidiano das pessoas, não teriam feito isso, né?
Mas enfim, gente, vai de acordo com a pauta do governo atual, então é o que querem, né? Pago pensão sem CLT. Se a ex souber que ganho 5 vezes praticamente, ela pode pedir revisão? Com certeza, tá? Porque a revisão de alimentos vai se dar sempre que provada que a pessoa possui um nível de vida maior ou melhor do que, né, foi apresentado no processo. Então, por exemplo, se ela conseguiu provar que você recebe 5 vezes mais do que você provou ali naquele processo, ela consegue revisar, porque o seu padrão de vida é diferente, entendeu? Mas agora, se é de forma esporádica, dificilmente ela vai conseguir provar, né, a questão da sua mudança de vida. Então, vai muito do que ela for conseguir provar com relação à sua ascensão na vida profissional, entendeu? Mudou o padrão de vida, ela consegue revisar. E é por isso que se fala muito, para de ficar postando, né, o carro novo que você comprou, para de ficar postando, né, enfim, as suas viagens, se você tem um filho menor de idade que ainda pode pedir pensão. Porque isso pode ser sim utilizado como provas de melhora de condição de vida. Entendeu? Se quando quando foi estipulada a pensão, você andava a pé, ou andava com um carrinho bem mais barato, hoje você tá lá com a Porsche ou com um carro muito melhor, obviamente que isso é uma prova de ascensão de vida, sabe? Fora viagens que você fica postando. Então, se você está em um processo, tá? Ou não está, mas tem um filho menor de idade que tá ali ainda e vai precisar de você até uns 24 anos de idade, não fique postando essas conquistas se você realmente não mudou de vida, entendeu? E não pode realmente transformar isso, né? Pode agregar isso na vida do seu filho. Se é algo, né, esporádico e não algo firme, de fato, entendeu? Não é uma mudança, né, considerável, de fato. Vamos ver aqui. Meu irmão tem uma casa alugada e mora em outra da minha mãe. Como a esposa dele, ele largou ela e alugou outra casa. Ele tem que pagar aluguel para ela? A casa dele, ele adquiriu antes de conhecer ela. Isso vai depender do regime de bens, né? Se foi um bem adquirido antes, ele tem como comprovar isso, então, né, não faz sentido ele ter que pagar aluguel para ela, porque o bem é um patrimônio particular dele, tá? E eles estiverem casados na comunhão parcial, né? Aí não faz sentido ele ter que pagar isso para ela, tá? Excelente dica, sou meio emocionada nas postagens. Não seja. Daqui a pouco o processo vem. A verdade é essa. Vai ter que se resguardar até o seu filho completar 24 anos de idade. A esposa de um amigo está dando em cima de mim, o que faço? Misericórdia, gente. Misericórdia. Meu filho, afasta dessa mulher. Nossa, sério, gente. Isso aqui, eu acho que é caso até de nem frequentar a casa do amigo, a verdade é essa. Se o amigo, né, e complicado, porque se for um homem que, como que eu posso dizer, que submete a essa mulher, dificilmente ele vai acreditar até na sua fala, sabe? Nossa, mãe do céu, misericórdia. Afasta. Melhor. No momento que ele separar dessa mulher, aí você volta a ter amizade, né? Mais ligado, mas não dê chance, não dê brecha pro azar. Quais as razões para um divórcio, exceto traição? Olha, eu acredito que um divórcio, ele vai, né, ocorrer de uma maneira irrefutável ali, como, enfim, quando as pessoas não possuem mais valores convergentes, objetivos de vidas convergentes, quando elas não querem mais caminhar para a mesma direção, né? Porque muitas vezes não precisa, né, de um ato de deslealdade para vocês encerrarem um ciclo.
É simplesmente vocês compreenderem que os caminhos são diferentes agora. O que tínhamos que aprender juntos, aprendemos. O ciclo se fechou. Não há mais o que agregar na vida do outro. Não sinto mais prazer em ficar na sua companhia. Não quero mais estar aqui, eu quero estar em outro lugar que não seja com você. Entende? Então, quando há esse distanciamento, principalmente psíquico, né? Eu acho que é a hora de encerrar um ciclo. Por mais que ainda exista um amor, mas um amor que foi transformado, entende? Um amor que não é mais um amor eros, né? Um amor onde que você realmente quer estar com o outro, você deseja estar com o outro, você admira o outro. Agora é um amor tão somente de um coleguismo ali, né? Que está por estar. É muito ruim você estar com a pessoa somente por estar, por comodismo, sem querer mais agregar na vida dela, enfim. Então, quando se chega nisso, eu acho que infelizmente o ciclo se fechou. E não quer dizer que todo relacionamento vai chegar a isso, sabe? Porque eu vejo relacionamentos em que as pessoas, elas decidem todos os dias caminharem juntas, elas alimentam a admiração que sentem umas pelas outras, elas fortificam isso dia a dia, sabe? Então, existem relacionamentos sim que são para a vida inteira, mas é porque é uma escolha diária dessas pessoas. Elas decidiram ficar uma ao lado da outra. Então, elas têm atitudes, né, que convergem para isso. Elas não querem se distanciar psicamente do outro e alimentam isso, né? Por curiosidade, qual a sua religião? Olha, eu não sigo nenhuma religião, tá? Eu não tenho nenhum tipo de doutrinação. Eu tenho espiritualidade ecumênica. Então, eu acredito em Deus, né? Acredito em Cristo também, mas também acredito em Buda, acredito em outras filosofias, entende? Então, eu tenho mais um conceito universalista, entende? Com relação à espiritualidade, né? Enfim, mas eu sigo a lei de ouro ali, que é o não faça ao próximo que não gostaria que fizesse para você, e a Deus, e amo a Deus acima de todas as coisas, porque em Deus eu nem creio, Deus é um saber, né, pra mim. Eu sei da existência de Deus, eu não creio em Deus. Então, pelas experiências que eu já tive na minha vida, não tem como eu duvidar de sua existência. Mas eu também não sigo religiões, porque pra mim elas são muito um controle de massa, que é necessário, tá? Não estou falando contra. Eu vejo como sendo algo necessário para a sociedade que vivemos. Então, as religiões têm um papel social extremamente importante na sociedade. No entanto, é um controle de massas e eu prefiro ver o outro, ver a vida sem tantos julgamentos ou divisões, sabe? Eu vejo todo mundo como sendo um só, todo mundo caminhando do mesmo lado, enfim. Aqueles que querem caminhar também, ou não, enfim, é isso. Então, por exemplo, eu não sigo religião, mas eu cuido do meu corpo como se fosse um templo. Então, eu sempre vou priorizar por alimentações boas e naturais, porque eu cuido do meu corpo. Eu vou ter um estilo de vida saudável, porque eu entendo ele como um templo, sabe? Então, eu cuido, entende? Porque eu tenho essa concepção, sabe? Por mais que eu não siga religião alguma, entendeu? Mas eu sigo no caminho reto, entendeu? É isso, sem precisar de ninguém mandar eu fazer isso. Então eu não bebo bebida, por exemplo, eu nunca bebi cerveja na minha vida. Eu não bebo bebida alcoólica porque sou crente ou alguma coisa do tipo. Eu não bebo por consciência, porque eu sei que é algo que prejudica o meu corpo, eu sei que é algo que intoxica o meu corpo e eu não quero intoxicar meu corpo, então eu não faço. Eu não fumo, não é por nenhum tipo de crença, eu não fumo porque eu sei que é algo que vai prejudicar o meu instrumento corpóreo, então eu não faço isso, eu não me prejudico, eu não me auto-saboto, entendeu? Então eu não tenho vícios. Então é isso. E eu sigo pela consciência. E, obviamente, né, por essa conexão que eu tenho ali com o divino, que é o sagrado que habita em mim, sabe? Gente, então é isso. Eu acho que vamos ter que finalizar a live de hoje. Porque daqui a pouco eu ainda tenho atendimento, gente, tem atendimento hoje ainda, é o tempo de chegar em casa. Meu Deus,
tomar um banho pra atender. Meu Deus. Então é isso, espero que tenham gostado da live, espero que tenha sido, né, clara, tenha esclarecido muitas dúvidas. Enfim, gente, seguimos. Então, boa noite aí pra todos vocês, tá bom? Bom descanso pra vocês também. E é isso, tenha uma excelente noite aí. Beijos.